interessante quando nós começamos a aprender mais da tua palavra e o que nós queremos é aprender mais e mais e mais e mais e mais, porque o teu conhecimento, ele traz luz, ele traz liberdade, ele traz uma movimentação, ele traz segurança. Pai, muito obrigada. Nós te amamos, te louvamos e te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, continuando, né, a nossa série Quinta Rema, né? Nós temos hoje realidades da nova criação. Olha, gente, que imagem mais linda que a Ana Lúcia criou ali. Olha que coisa. Não, mas você que deu o prompt, Ana. Não, eu vou dar o mérito para você, tá? Porque sem você não haveria essa imagem. Muito obrigada. Olha aí, tá vendo? Uma imagem bonita projetada numa televisão que é fruto do seu dízimo e oferta, amém? Então, estamos todos participantes disso aqui. Aleluia. É, sabe, eu estou olhando aqui e eu não estou vendo nenhum visitante. Isso não é bom, queridos. Sabe? Já vou começar daí. Porque eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João 3:3. João 3:3 é um versículo base. Fala assim, versículo base para o crente. São vários, é claro que a Bíblia toda, né? Mas existem alguns versículos que a gente precisa ter na ponta da nossa língua. E João 3:3 é um desses versículos, que fala assim, no 3:1, deixa eu só dar o contexto, né, do que significa João 3:3. João 3:1 fala assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos vem e pergunta, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, né? Mas, sabe, eu quero parar aqui, no 3. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe, para o mundo o que nós fazemos é loucura. Para o mundo o evangelho é loucura. Para o mundo o evangelho é, o que você está fazendo na igreja? Estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Você está bitolado, não sei para que isso. Aí falando do rema, você vai ficar 2 anos fazendo rema? Você poderia fazer uma faculdade. Te dá diploma, não te dá diploma, como é que é isso? Mas sabe, a gente que entende o conhecimento da palavra, por que a gente entende? Porque nós somos nascidos de novo dentro do reino de Deus. Nós temos a mente de Cristo para entender as verdades de Cristo. Porque quando a gente fala assim, quando a gente fala sobre novo nascimento, qual é a matéria que nós estamos vendo agora? A realidade da nova criação, ok? O que é uma nova criação? Uma nova criação é alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. É aquilo dali. É nascer de novo dentro do reino. Amém? Sabe, na quinta-feira passada, se você não esteve aqui, eu te indico ouvir a ministração do Eduardo, que foi muito boa. Ele abordou vários tópicos dentro da matéria, porque o nosso objetivo aqui, queridos, é trazer a matéria do rema para nós aqui em 4 dias, em 4 quintas, ou alguns meses em 5 quintas-feiras. Entende? Não é como se você estivesse sentando no rema para ouvir. Porque você vem hoje, talvez não venha quinta-feira que vem, ou não veio na quinta passada, mas eu quero te falar um negócio, quero te falar algo. Se você não entender que este conhecimento que você precisa receber aqui, ele é para mudar a sua vida, você só vai ser um crente de esquentar o banco. Nem vai ser crente, vai ser uma pessoa que vem e vai embora. Porque é uma realidade da nova criação. Ela é da nova criação, porque existia uma velha criação. Você está comigo? Sabe, o tema que eu vou abordar hoje,
o tema que eu vou abordar hoje é os efeitos desta nova criação. Por que nós precisamos entender sobre essa nova criação? Sabe, eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou perguntar de novo. Quantas pessoas você acha que Deus precisa para mudar o mundo? Quantas pessoas? Precisa de você, querido. Precisa de você. Só que às vezes a gente quer ficar em um ponto em que a gente quer viver mais as coisas cotidianas do que entender que nós somos em Cristo uma nova criatura, e por sermos uma nova criatura, tudo ao redor da nossa vida gira em torno disso. Eu trabalho, o meu trabalho gira em torno disso. Eu levo os meninos para a escola. Levar os meninos para a escola, querido, gira em torno de quem eu sou em Cristo. Porque eu sei que eu sou protegida, eu sei que não vai ter acidente de carro, eu sei que não vai ter bala perdida. Eu sei que os meus filhos na escola, eles são guardados, eles são protegidos. Você vai para o trabalho, lá no seu trabalho, você é guardado, você é protegido. Você vai fazer uma aula de pilates, eu sou guardada, eu sou protegida nessa aula de pilates. Por que eu sei disso? Porque hoje eu tenho uma nova realidade. Então, tudo na sua vida gira em torno de quem você é em Deus. Se tudo que você é hoje gira em torno de quem você é em Deus, por que você não aprende mais sobre quem você é em Deus? Porque às vezes a gente tem uma certa preguiça de estudar um pouco mais, de sentar e ler a Bíblia de uma forma, não aquela coisa, mas entender o que aquilo quer dizer, entender o que significa Gênesis, Êxodo, Levítico, porque Deus falou aquilo, o que significa Êxodo, porque as pessoas saíram de onde elas estavam, quem é Moisés. Aí você fala assim, isso daí é tudo da velha aliança. Queridos, tem tanta coisa boa na velha aliança. E a gente não pode rejeitar a antiga aliança. Por que a gente não pode rejeitar a antiga aliança? Primeiro, porque foi algo que Deus nos deu. Segundo, a gente precisa entender que nós temos uma aliança superior, porque tem uma aliança inferior. Como a gente vai dizer que a nossa é superior se a gente não puder comparar? Sim ou não? E qual é a diferença desta nova realidade? A grande diferença da nossa nova realidade é Jesus ter morrido por nós, amém? E hoje nós temos acesso ao Espírito Santo dentro de nós. Esta é a grande diferença. Mas assim, a gente falando genericamente, esta é a diferença. Mas e os pormenores? Sabe, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, no versículo 8. Sabe, esses dois versículos que o Eduardo deu a introdução na semana passada, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas se silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Próximo. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quero te falar o seguinte, fala comigo, o que é completo já veio. Sabe, estamos falando de Jesus. O que é parcial será extinto. Então vamos lá, o que é parcial na sua vida, querido, foi extinto. Fala comigo, o parcial, o medíocre, foi extinto. E hoje você está completo, você está cheio, você está pleno. 2 Coríntios 5,17, Ana, por favor. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quem aqui está em Cristo? Sabe, para você estar em Cristo, querido, significa que você é uma nova criação. E por isso que nós estamos estudando o quê? Realidades de quem? Da nova criação. Quais são as realidades da nova criação? Quais são as características, quais são os efeitos da nova criação na sua vida?
Porque você precisa entender mais sobre a sua própria vida. Sabe? Um exemplo muito claro disso, aí ali, a nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O que significa as coisas velhas passaram e surgiram coisas novas? Vamos lá. Se existe algo novo, é porque existia alguma coisa antes, sim ou não? Eu estou de carro novo, significa que ou eu tinha outro carro ou eu não tinha carro nenhum. Não é verdade? Eu comprei uma mochila nova, significa que eu tinha outra ou não tinha nenhuma. Então, a sua nova realidade significa que você tinha uma outra realidade. E nessa outra realidade, você foi ensinado coisas, você tinha um padrão, você tinha uma linguagem, você tinha uma maneira de se vestir, você tinha uma maneira de se portar, você tinha uma maneira de reagir. Mas na sua nova realidade, você vai aprender coisas novas, você vai aprender uma linguagem diferente, você vai aprender a se portar de forma diferente, você vai aprender a se vestir de forma diferente. E eu te pergunto, quem aqui aceitou Jesus num dia e no mesmo dia virou outra pessoa? Quem? Alguém aqui? Sim e não, eu vou explicar a vocês por quê. Espiritualmente, sim. Nós éramos mortos espiritualmente. E no dia que a gente aceitou Jesus, nós estamos vivos em Cristo. Nós estamos renascidos em Cristo. Mas na nossa carne, não, querido. No dia que eu aceitei Jesus, se eu estava com raiva do meu marido, eu cheguei em casa com raiva do meu marido. É possível, pastor. Pior que é, viu? Pior que é. Eu não era nem casada, né, quando eu aceitei Jesus. Então, eu nem tinha marido para ter raiva, né, na verdade. Mas, sabe, eu tinha uma vida errada, tinha atitudes erradas, e eu comecei a entender que eu precisava mudar. Mas como que eu aprendi? Através de entender a minha nova realidade. É saber que hoje eu não me encaixo mais em certos lugares. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é quando uma pessoa se casa. Vamos imaginar que uma pessoa, ela não é casada, aí ela vai preencher uma ficha. Nome, tal. Estado civil, o que coloca lá? Solteiro, sim? Aí ela se casa, e estado civil agora é casado, casada. Significa que a partir daquele momento que se casa, eu aceito, eu te recebo. Você mudou, você não tem mais atitudes de uma pessoa solteira. Você tem atitudes de uma pessoa casada. Então, quando a gente entende que hoje nós somos nova criatura e esta realidade está em nós, as coisas antigas precisam passar para que as coisas novas cheguem. Quando eu era, antes de me converter, por exemplo, isso não, vou dar um exemplo que não é verdade, tá certo? Não jogue pedra, abaixa as pedras aí. Vamos imaginar que eu fumava maconha. E aí eu me converti. Eu vou ter vontade de fumar maconha, sim ou não? Normalmente, sim, mas eu vou entender que o Espírito Santo que habita em mim faz com que hoje eu não precise mais ter esse vício da maconha, do adultério, da fornicação, da glutonaria, da maledicência, da rebeldia. Eu não preciso mais ter nada disso. Mas como que a gente vai sabendo disso? Com a consciência de quem eu sou em Cristo. Porque se em Cristo eu sou filha, fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Como filho de Deus, nós não somos mendigos. A Bíblia não diz que nós somos mendigos, nós não somos pedintes. Sabe, quando Jesus está passando e chega aquela mulher e fala assim, Senhor, eu tenho uma filha e ela está doente em casa. Jesus olha para ela e fala assim, não é lícito que eu dê,
que eu tire da mesa para dar aos cachorrinhos, ou seja, ela era uma pessoa fora da aliança. Você também era fora da aliança. Você chegou em Jesus falando assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Mas entenda, nós estamos hoje em uma nova aliança. Ali Jesus ainda não tinha morrido, por isso que ela ainda estava na antiga aliança, ok? Assim, era uma transição, mas não era ainda a nova aliança. E aí, o que ela fala? Que ela queria se alimentar das migalhas que caíam da mesa. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você costuma comer as migalhas que caem da mesa? Quem aqui costuma? A gente almoça, lancha ali, vamos lanchar aqui, comer pão. Pão francês quentinho, um pão de queijo de coração. Imagina, aí você vai tirar ali a mesa, você fala: eita, os farelos, deixa eu guardar aqui essas migalhas. Você faz assim? O que você faz com as migalhas? Você joga fora, você limpa a mesa. Se aquelas migalhas eram poderosas para aquela mulher, eu quero te perguntar nessa noite: imagina o que tem na mesa. O que tem na mesa é muito poderoso, o que tem na mesa cura, o que tem na mesa consola, o que tem na mesa liberta, o que tem na mesa, querido, faz você entender que você está na mesa com Ele, porque você é uma nova criatura. Você foi feito nova criatura para sentar à mesa com Ele. Sabe? Primeiro domingo do mês a gente faz a nossa ceia. E a gente fala: a ceia do Senhor, a mesa está posta. Querido, isso é um ritual, digamos assim. Mas quando a gente tem noção do poder que é aquilo na nossa vida, aí isso aí já é outra matéria, já é aliança de sangue. Quando a gente bebe aquele cálice, a gente bebe. E é como se fosse o sangue de Jesus entrando dentro de nós. Quando a gente engole, querido, não tem mais como separar o que é vinho, no nosso caso, suco de uva, mas eu vou falar vinho só para você entender. O que é vinho e o que é sangue, o que é o meu sangue, o que é o seu sangue, porque misturou. Quando você mastiga aquele pão e você engole, aquele pão passa a fazer parte de você. Por quê? Porque você agora é o corpo de Cristo. Imagine o poder de entendermos quem nós somos em Deus. Na última vez que eu ministrei aqui, que eu falei sobre fé, que eu chamei alguém que não existia aqui nessa igreja, eu falei: Francisco, cadê você? Vem aqui, Francisco. Porque eu conheço vocês e sei que não tem nenhum Francisco aqui. Continua não tendo Francisco. Temos vaga para Francisco. Você que está nos assistindo online, Francisco, venha e traga a sua família. Amém? Ou seja, imagina você. Jesus te chama pelo nome. Ele não troca o seu nome. Ele não quer falar com você e chega diante de você e fala assim: Joselito. Não, Joselito é o outro. Peraí. Não, você é... Como é mesmo seu nome? Não, para Jesus você é Alexandre. Para amor, só para mim ser amor. Ele está dizendo que é amor, para eu chamar de amor. Você está entendendo? Jesus está te chamando pelo nome, porque hoje você é a criação dele, a nova criação dele. Amém. Gente, esse tempo tem que parar, pelo amor de Deus, vamos lá. E o que isso faz na sua vida? Abra sua Bíblia. Eu só vou citar aqui. Não, abra para mim. E Ezequiel 28, Ana, por favor. 28, versículo 11, de 11 a 13. Queridos, olha só. Tem 3 partes na Bíblia que falam sobre Satanás. Que fala... 3 partes que falam... fala sobre o caráter de Satanás. Amém? Vou falar rapidamente aqui, Ezequiel 28, 11. E a palavra do Senhor veio a mim, isso Ezequiel falando, né? Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo
da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu te cobrias de toda a pedra preciosa, coralina, topázio, ônix, crisólito, berilo, jaspe, safira, carbúrio e esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foste criado. Olha isso. Aqui nós estamos falando de Satanás antes da queda. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: ei, o amor de Deus é muito grande. Isso, muito bom. Olha como Satanás, que era Lúcifer, um anjo de luz, ele foi criado. Aí agora abre aí Isaías 14. Isaías 14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Isso eu quero ler aqui na minha Bíblia. Isaías 14, versículo 11. O teu orgulho foi lançado na sepultura. Também falando de Lúcifer aqui ainda, amém? O teu orgulho foi lançado na sepultura junto com o som das tuas harpas. A tua cama é de bichinhos e a tua coberta de larvas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu que dizias a ti mesmo. Olha o que Satanás dizia, o que o anjo de luz, que estava ali adorando a Deus, que conhecia a Deus, que estava do lado de Deus, sempre, sempre, sempre. Ele falou no seu coração: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Aí, lá em Apocalipse 12 também, não vou abrir lá, mas lá em Apocalipse 12 também, Satanás fala isso, fala sobre Satanás querer ser semelhante, fala que Satanás, hoje ele é o nosso acusador. E aí, só para vocês entenderem aqui, quando Satanás, ele quer ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. Sabe, isso é algo que precisa estar muito claro dentro de nós. Por quê? Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. E aí a gente vai lá para Gênesis, aquele versículo que eu amo, sou apaixonada, eu coloco ele em todas as minhas ministrações, Gênesis 1, 26 e 27. Façamos, pois, o homem à nossa imagem. Olha que interessante, quando eu também ministrei aqui sobre a fé, que a gente viu Deus falando, faça, tenha, produza. Quando Deus falou com a terra, produza animais, produza ervas. Quando Deus falou com o mar, produza peixes. E aí lá em 26 ele não fala, produza a terra, o homem. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E sabe, quando Satanás ouviu que nós fomos criados, o quê? A semelhança dele. Você acha que ele te odeia por quê? Não é porque você tem isso ou porque você tem aquilo. Não é pelo que você tem, mas é por quem você é. Você é semelhante ao Altíssimo. Aí fala comigo assim, chora, Satanás. Porque ele não é semelhante ao Altíssimo. Ele nunca vai ser semelhante ao Altíssimo. E o que ele quer? Ele quer fazer com que nós tenhamos uma realidade como a dele. Como? Diferente do Altíssimo. Aí tem toda a história lá de Gênesis, quando ele chega para Eva e fala assim, se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Mas ela já era semelhante ao Altíssimo. Ela não ia ser semelhante, ela já era. Vai ser semelhante, conhecedor do bem e do mal. Entenda, naquele momento, só um parênteses, naquele momento, Deus criou o homem para que o homem o adorasse, tivesse relacionamento com ele. Quando ele come daquela árvore, quando Eva e Adão comem daquela árvore, e aí falando bem rapidamente, quando eles comem daquela árvore e desobedecem a Deus, eles se tornam conhecedores do bem e do mal. E é interessante, por que eles se tornam conhecedores do bem e do mal?
Porque o mal existia através de Satanás. Só que Satanás não tinha legalidade para estar na terra. Não tinha, porque Deus criou todas as coisas. E Satanás não tinha legalidade. Ele fala, uau, peraí, aquele ali é semelhante ao Altíssimo. Aquela mulher é semelhante ao Altíssimo. Se eu fizer ela se corromper e se rebelar contra ele como eu, ela vai ser semelhante a mim. Está comigo? E quando eles desobedecem, eles se tornam conhecedores do mal, porque o mal passa a existir. E lá em Gênesis 3:18, 3:17, na verdade, 3:17, antes do 17, Deus fala, Adão, por que você fez isso? Aí ele, a mulher que me deu de comer, nananana. E Deus chega para um, fala uma coisa, fala para outro, fala para a serpente. E com Adão ele fala assim. Aí antes de eu falar o que ele falou lá em 3:17, às vezes as pessoas perguntam assim, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Não é verdade? Essa pergunta chega para você? Se Deus é bom, por que nós oramos tanto por fulano e fulano morreu? Se Deus é bom, por que tragédias acontecem? Se Deus é bom, por que episódios da natureza destroem tantas pessoas, matam tantas pessoas, destroem tantas casas e tudo mais? Presta atenção em Gênesis 3:17. Coloca aqui, Ana, por favor, 3:17. E disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei. Eu ordenei para Adão, Deus ordenou para Adão, não comerás dela. Maldita, fala comigo, maldita é a terra por causa de Adão. Não foi Deus quem amaldiçoou a terra, tá? Você está entendendo? A terra, Adão, a terra é maldita por tua causa. E aí ali a gente vem falando que a serpente nascerá de mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça, estava falando de Jesus. Então, vamos aqui comigo. Antes de Eva comer ali e desobedecer a Deus, vamos colocar dessa maneira, antes de Eva desobedecer a Deus, eles tinham uma realidade, sim ou não? Está comigo? Sim. Qual era a realidade do homem? O homem era semelhante ao Altíssimo, o homem tinha tudo o que precisava, o homem tinha ampla suficiência, o homem tinha relacionamento com Deus, o homem tinha tudo o que ele precisava. E ele perde esta realidade. O pecado entra na terra, a maldição entra na terra, a terra é maldita por tua causa, Adão. E o homem tem uma realidade diferente da qual ele foi criado para ter. Você está entendendo? Eu estou me fazendo entender, estou tentando ser bem didática. Ou seja, Jesus nasce de mulher, morre no madeiro, ressuscita. E quando ele ressuscita, o que acontece? Fala comigo, a redenção. Que também o Eduardo falou rapidamente, a gente vai falar mais sobre esse tópico também. Eu não, mas haverá alguém que vai falar depois de mim, amém? Sobre este tópico. Então, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, vamos lá, até Jesus, foram quantas realidades? 2. A realidade que Deus criou o homem para ser, amém? E a realidade do pecado. A realidade da doença, a realidade da maldição. Mas entenda, Deus nunca abandonou o homem, amém? Então, o que Jesus vem fazer? Quais são os efeitos da realidade da nova criação? Fala comigo, resgate da autoridade. Jesus nos resgata a autoridade. Que autoridade? Façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, a autoridade. Jesus nos resgatou esta autoridade. Esta é a realidade da sua nova criação. O resgate da autoridade. Ele nos resgatou a paternidade. Porque Jesus resgata. Jesus vem dizer que Deus é Pai.
Porque quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus os criou para ser pai deles. Perdeu a paternidade, perdeu o acesso. E agora Jesus vem e resgata. Jesus resgata a autoridade, Jesus resgata a paternidade. E Jesus resgata a nossa posição de justiça. Nós não éramos justos. Por que nós não éramos justos? Porque não existia aquele ainda que tinha pago a dívida. Jesus nasce, Jesus morre, Jesus paga a nossa dívida e ele diz, tetelestai, totalmente pago. Aleluia. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, ei, Deus é bom, né? Ou seja, os efeitos da realidade da nova criação. Resgate da autoridade, resgate da paternidade, resgate da nossa posição de justiça. E nós podemos usufruir de tudo que Jesus conquistou na cruz. Esta é a nova realidade. Eu quero te perguntar, existe algo ou alguma coisa grande demais para Deus, sim ou não? Não. Você pode usufruir disso. Você pode usufruir disso. Você pode usufruir disso. Você pode usufruir disso. Como? João 3,3. Para a gente entender o reino, é importante, é imprescindível nascer de novo. Nascemos de novo. Usufruímos da nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Usufruímos da paternidade, da posição de justiça. Usufruímos da paternidade de Deus. Por quê? Porque hoje nós entendemos isso. Aí eu quero te perguntar uma coisa. É diferente, a vida é diferente de quem sabe quem é, sim ou não? Por isso que a gente congrega. Você sabe que o congregar, ele está ligado diretamente a uma vida cristã de sucesso? Onde você iria aprender um negócio desse? Fala para mim. No estádio de futebol? Vendo o seu time ganhar ou o seu time perder? Num filme que você assiste na televisão? No Jornal Nacional? No Fantástico? Largados e Pelados? Você está vendo por que essa igreja deveria estar cheia? Porque existem tantas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não estão vivendo a realidade da nova criação. Por que não estão vivendo a realidade da nova criação? Porque não entendem quem elas são em Deus, não entendem a paternidade de Deus, não entendem a posição de justiça, não entendem que nós fomos redimidos. Não entendem o fato de em Cristo nós somos nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu quero te dizer, entender quem você é faz toda diferença na sua vida. É como eu dei aqui o exemplo, acho que eu comecei, não terminei o exemplo, do Francisco. Mas se eu chamo alguém que existe aqui, você vai se levantar, você fala, opa, está falando comigo. Sabe, então quando a gente olha para a palavra e a gente fala assim, ei, você é curado. Opa, está falando comigo. Curado é quem eu sou. Nossa, mas hoje eu estou com tanta dor de cabeça, estou numa dor no dente, dormi assim, apertando, acordei com dor de cabeça. Querido, essa dor de cabeça não me representa. Eu sou curada, eu sou sarada, eu sou suprida. Eu caí, machuquei. Igual a Valéria caiu, machucou o braço, ficou de tala um tempão. Não, agora ela é uma pessoa doente. Não, queridos. Estar com algo machucado não significa que você é aquilo. Você é quem Jesus te resgatou para ser. Curado, sarado, suprido,
próspero. Sabe, a Bíblia diz que onde você colocar as suas mãos, prosperará. Onde você colocar os seus pés, Deus te dará por herança. Ei, precisamos andar nesses lugares, fazer caminhada por aí. O Senhor tem nos dado o Guará por herança. O Senhor tem nos dado Águas Claras por herança. O Senhor tem nos dado Vicente Pires por herança. O Senhor tem nos dado Parkway por herança. O Senhor tem nos dado esse lugar por herança. Querido, o povo fala, ai, esse apartamento aqui, eu quero esse apartamento. Eu estou colocando meu pé, Deus está me dando esse apartamento. Quando fala onde nós colocarmos os nossos pés, significa que nós somos autoridade neste lugar. E a autoridade deste lugar, que é do Senhor, ela se manifesta nesta igreja através de mim e de você. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo. Nós vivemos a realidade da nova criação todos os dias, todas as horas, em todas as nossas respostas, em todas as nossas perguntas, em todas as vezes que nós abrimos as nossas bocas e todas as vezes que nós fazemos algo. Amém, amém. Aleluia! Que maravilhoso é saber que em Cristo nós temos uma nova realidade e as coisas antigas verdadeiramente já passaram. Agora eu quero falar algo para você. Quando a gente entende 2 Coríntios 5,17, né, que as coisas antigas se passaram, isso que tudo se fez novo. Um dos grandes problemas da humanidade hoje, sabe, tem alguns questionamentos, e eu tenho conversado algumas coisas com vocês, como, por exemplo, no dia que eu estava aqui pregando, que eu preguei sobre fé, que eu falei sobre o ataque à nossa fé, é ou não é? As pessoas estão atacando a nossa fé. Porque eles estão atacando a nossa fé, porque a nossa fé nos dá identidade. Então, quando a gente fala que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo, o que é se fazer novo? Fala comigo, nova identidade. É como eu falei, uma pessoa, ela era solteira, ela tinha uma identidade. Ela fazia coisas de solteiro. Quando ela se casa e ela começa a fazer coisas de solteiro, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Porque uma pessoa casada não começa a namorar uma outra pessoa, sim ou não? Por quê? Porque ela é casada. Mas uma pessoa solteira pode começar um relacionamento amoroso, sim. Até para ela se casar, ela precisa começar, né? Vamos lá, né, gente? Não é só um, né, pastor? Importante. Mas entenda, a realidade da nossa nova criação nos dá uma identidade. Aí eu quero te dizer, qual é a sua identidade? Quero te perguntar, qual é a sua identidade? Fala comigo, eu sou nova criação. Aí eu vou voltar para o meu versículo preferido da Bíblia, que diz o quê? Façamos, pois, o homem a nossa, conforme a nossa semelhança. Ei, você é a semelhança, essa é a sua identidade. Você é semelhante ao Altíssimo, você é semelhante a Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Ei, os melhores dias da sua vida estão adiante de você. Por quê? Porque você não pode voltar para ontem. Nossa, ontem eu queria ter sido melhor. Queria ter sido melhor ontem, eu até queria, mas eu não tenho mais como voltar para lá, gente. Mas hoje eu posso ser melhor ainda, sim. São 9 horas, falta 3 horas ainda para esse dia acabar, eu posso ser uma pessoa melhor. Amanhã você pode ser melhor do que hoje, amanhã você pode orar com mais intensidade do que hoje, amanhã você pode fazer algo por alguém. Amanhã você pode ligar para uma amiga, perguntar como é que ela está, mandar uma mensagem para o seu colega de trabalho, perguntar como é que ele está. Você é um canal de bênção na vida de alguém. E sim, queridos, os melhores dias da nossa vida estão adiante de nós. Mas o que eu vou fazer amanhã? Eu decido hoje. Eu preciso entender que a parte mais importante da minha vida não é amanhã, é o agora. É tanto agora, é tanto o presente. Por quê? Por que o presente? Porque no presente, agora, no now, né? Now.
em francês é maintenant. Olha que palavra grande para dizer agora. Agora. Por que agora? Porque agora eu decido ser melhor. Agora você decide ser melhor. Agora você decide entender quem você é em Cristo Jesus. E fazer o quê? As coisas antigas se passaram. As coisas antigas se passaram. Você errava? Não erre mais. Você mentia? Não minta mais. Você furtava? Não furte mais. Você adulterava? Não adultere mais. Você procrastinava? Não procrastine mais. Você não lia a Bíblia? Comece a ler. Você não orava? Comece a orar. Sabe, a gente pode orar, a gente pode ser melhor, queridos. A gente pode encher essa igreja com as nossas orações. A gente precisa entender quem nós somos em Deus. E nós somos agentes transformadores nessa igreja. Não tem ninguém aqui de vocês, já que nós não temos visitante. Não vou falar não, porque isso vai para o ar. Vai ao vivo, online. Falei para o Francisco, apareça. Aleluia. Mas sabe, você é responsável, querido, pelo que está acontecendo aqui. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pela sua vida. E juntos, de fato, nós somos mais fortes. Parece uma frase que o mundo diz, mas sabe, se eu sou semelhante ao Altíssimo, eu com ele sou a maioria. Você com ele é a maioria. E nós somos mais do que vencedores. Sabe, quando a gente vai olhar para a palavra, o que a palavra diz sobre você? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdotes, homens e mulheres fortes, ungidos. Sabe, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós falaremos em outras línguas, os nossos jovens profetizarão, os nossos velhos terão visões. Aleluia! A Bíblia não está falando nada ruim a seu respeito. A Bíblia só fala coisas boas porque a realidade da nova criação é uma realidade muito melhor. Porque você não é mais aquela velha criatura, você entrou no reino, você nasceu de novo, e ao nascer de novo, ao fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você tem acesso. Mas é como, sabe, eu já vi alguns ministros falando, e eu concordo, que quando a gente chegar lá no céu, vai ter muita gente que vai falar assim, Senhor, eu tinha acesso a isso e eu não experimentei. Senhor, eu poderia ter vivido uma vida melhor e eu não experimentei isso. Mas eu achava que eu não precisava. Eu achava que eu não podia. Eu achava que eu não tinha. O que você acha que Deus vai falar? Primeiro, Deus não vai deixar de te amar por isso. Você não vai ser menos amado por isso. Mas eu imagino Deus olhando para a sua cara e falando assim, não usufruiu porque não quis, porque Jesus morreu naquela cruz para que você usufruísse. Sabe? Quando nós cantamos hoje, como eu espero o dia, né? Como eu espero o dia. Imagina você chegar lá, naquele dia, e você chegar reclamando, Senhor, eu não acredito não que eu não vivi tudo que eu tinha para viver. E eu quero te dizer, você que congrega nessa igreja é indesculpável, porque o nível da mesa que a gente coloca para vocês aqui não são migalhas. A mesa está posta. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Louvor aqui, por favor. Então você veio, essa noite você aprendeu que o novo nascimento te resgatou a autoridade,
te resgatou a paternidade, te resgatou a posição de justiça e te colocou em um lugar onde você pode usufruir de tudo o que Jesus conquistou na cruz, como uma nova realidade. E que o nosso diferencial é o Espírito Santo em nós. Sabe, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, a gente tem algum problema na nossa vida que a gente não consegue resolver, tem alguma mania, algum comportamento do velho homem que a gente não consegue mudar. Eu quero te dizer, ei, o Espírito Santo é o maior interessado que você viva as promessas dele. Você pode levantar as suas mãos, fazer uma oração de consagração ao Senhor, sabe, por tudo que você é, por tudo que você tem. Nele, você tem autoridade, você tem a paternidade, você tem o amor dele, você tem uma posição de justiça, você tem o Espírito Santo te ajudando em tudo, você tem o poder que o Senhor está te dizendo, ei,